falando no livro dele sobre a observação de duas alunas extremamente aplicadas e extremamente inteligentes, não chegaram em Harvard à toa, entendeu? Que eram muito dedicadas, 100% dedicadas aos estudos e que estavam ali presentes. Duas meninas alegres, bonitas, e eram pessoas até com condições financeiras boas também, então tinha tudo para serem felizes, alegres, viverem bem e terem excelentes resultados. Eram meninas muito inteligentes, muito capacitadas. Uma delas se enfurnou lá na biblioteca e começou a estudar sem parar. A menina não parava para nada, era de manhã, de tarde, de noite, não saía, estudando ali, aplicando ali, extremamente envolvida, extremamente concentrada nos seus estudos. Ótimo, né? Ótimo. A outra, tão aplicada, tão inteligente, tão focada quanto a sua amiga. E as duas eram super sociais, assim, eram pessoas que se relacionavam bem, mais ou menos parecida. Por isso até que ele as utiliza como parâmetro de comparação, né? De comparação. E ele fala o seguinte, a outra, ela criou uma estratégia diferente. O que ela fez? Ela simplesmente estudava muito, muito aplicada, tudo igual, mas ela criava não só grupos de apoio de pessoas que sabiam mais que eles e ficava sempre buscando esses grupos e essas pessoas, né, mais do que ela, para explicar, mas ela criava grupos de estudos. Ela criava grupo de estudos e ela conduzia aqueles grupos de estudos. E o mais interessante é que ele diz que num determinado dia ele passou pelo grupo de estudo e percebeu que eles tinham que fazer um trabalho de matemática e eles estavam conversando sobre uma coisa que não tinha nada, gente, nada a ver. E então ele pergunta, ué, mas vocês não estão fazendo um trabalho de matemática? E aí um dos participantes, um ou dois dos participantes virou para ele e falou assim, pois é, mas ela instituiu 10 minutos de descanso de tanto em tantas horas e nesses 10 minutos a gente não pode falar nada, absolutamente nada sobre o que a gente está estudando. É pra gente, assim, desopilar as ideias, dar um descanso, sorrir, brincar, conversar, tomar nossa água e aí a gente volta para estudar. Gente, o resultado final, é claro que ele falou, né? A outra ficou extremamente sobrecarregada, com grandes comprometimentos de ansiedade e não teve o desempenho que a outra, que fez todo aquele manejo social, né, que se apoiou nos amigos, que se apoiou em todos, estavam ali, fez. E ela teve um resultado melhor, porque ela fez desse caminho, desse trajeto, algo que criasse expectativa. Como vai ser esse grupo de estudo hoje? Vai ser uma coisa legal. E de vez em quando ela inventava uma coisa nova para dar um gás ali, para trazer uma novidade e fazer com que eles ficassem o quê? Com aquela sensação positiva. E isso fez com que todos ali que participassem daquele grupo tivessem um resultado melhor do que a outra que ficava lá estudando o dia todo, e como outros que fazia a mesmíssima coisa. Então ele traz isso como uma ideia de como a gente pode se focar de forma diferente, viver a vida e as coisas de formas diferentes. Então ele fala o seguinte, emoções positivas a gente precisa aprender a criar para a nossa vida, aprender a causar. A gente causa tanta desgraça, tanto problema, tanta confusão, né? Então a gente pode causar também emoções positivas, e isso é fantástico. Então ele diz que emoções positivas, elas irrigam o nosso cérebro de dopamina e serotonina, a gente já sabe disso. São substâncias químicas que fazem a gente ficar mais motivados, mais resilientes, mais criativos, mais eficientes, mais produtivos e mais felizes. Concordam? Então você pode moldar a forma como o seu cérebro enxerga, como o seu cérebro vê aquilo. Aquela aluna provavelmente viu aquele caminho mais penoso, mais difícil. A outra arrumou formas de lidar com os seus estudos mais leve. E a gente vai observando assim, aquilo que a gente não vai conseguindo fazer, e o que o outro amigo consegue fazer, e o que a gente pode fazer com o outro. Por isso que é importante a gente estar em grupo, né? Porque às vezes sozinha a gente tem a dificuldade de entender, de enxergar, até porque que a gente recebeu
uma ideia de como estudar, de como trabalhar, de como viver. E, gente, a gente vai precisar, de alguma forma, entender que nós somos pessoas individuais, somos seres únicos, né? Temos as nossas especificidades e a gente precisa se descobrir nesse processo do que funciona ou do que não funciona, do que faz você mais feliz, mais capaz, mais resiliente, mais motivado, mais criativo, mais eficiente. Concordam? Então, gente, a gente entende o seguinte: os seus olhos são as candeias do seu corpo e da sua alma, do seu pensamento. A forma como você enxerga o mundo, a forma como você vê o mundo vai te transformar, vai fazer toda a diferença. Então, você entende que você pode mudar o mundo pela forma que você enxerga, ou melhor, que o seu cérebro enxerga. A forma que você enxerga está relacionada à forma que seu cérebro enxerga. Então, se o seu cérebro não está enxergando bem, você provavelmente não vai enxergar bem e vai estar dando defeitinho. Assim como o Hector começou a sentir algumas coisas e entendeu que alguma coisa não estava funcionando dentro dele. Então, ele não estava conseguindo enxergar o mundo, ver o mundo e viver o mundo e aproveitar da plenitude do seu aqui e agora. Por quê? Porque ele não estava internamente bem. E ele não esperou ficar bem. Ele começou a criar alternativas para ficar bem. E ao criar essas alternativas e ao manter esses hábitos que vieram através dessas ideias que ele ia tendo, porque quando a gente começa a fazer algo e a gente começa a manter e aquilo começa a dar resultado e a gente recebe esse resultado, a gente fica empolgado. É assim com dieta, é assim, sabe? Eu tô aqui falando em público, gente, então a gente vai ficando cada vez mais empolgado, né? O que era um terror passa cada vez mais ser uma coisa mais natural. A gente vai levando, a gente vai melhorando, a gente vai vencendo os desafios. E à medida que você vai vendo o resultado na sua vida e o resultado na vida das outras pessoas, você começa a ver, a enxergar, a olhar tudo de forma diferente. Entende? É assim que a mágica acontece. E a gente precisa trabalhar arduamente com isso. Eu tenho trabalhado arduamente com a minha mente, para que ela cada vez mais ela ilumine cada vez mais. Eu percebi cada vez mais que a minha mente ilumina, eu começo a iluminar a vida das pessoas. Gente, isso é real, a gente precisa acreditar nisso. Isso é real. Então, tem um outro experimento de Hector muito interessante que ele fez também, você já deve ter ouvido sobre esse experimento, que é um experimento, já até saiu no Fantástico uma vez, há alguns anos, né? Falando sobre um experimento sobre a felicidade. Então ele fez o seguinte, ele pegou, ele e todos aqueles alunos lá, né? Porque ele tinha equipe que ajudava nessa pesquisa. Então o que eles fizeram? Montaram um acampamento. Imagina, montaram um retiro, um acampamento, e levaram idosos de 75 anos de idade. E esses idosos, essas pessoas com 75 anos de idade, né? Idosos, daqui a pouco eu tô lá, só 20, né? 22 eu tô lá. Então, gente, essas pessoas com 75 anos de idade iriam viver durante um período ali de uma semana, gente, apenas uma semana, tipo um Big Brother, sabe? Uma semana no retiro, onde eles teriam que viver a realidade de 20 anos a menos. Ou seja, eles estavam com mais ou menos, eles estavam com 75 anos de idade, todos eles tinham a mesma idade, situações diferentes, e eles fizeram exames de sangue antes, fizeram os exames de saúde, teste mental, ou seja, toda essa galera, esses idosos, passaram por uma avaliação antes. Então foram para esse retiro, ficaram lá uma semana, vivendo tudo, gente. Tudo como se estivesse com 50 anos, né? E o mais interessante, a música daquela época, a comida daquela época, as conversas, eles não poderiam falar de coisas da atualidade, eles tinham que viver
aquele momento que eles viveram do passado ali, há 20 anos atrás. Então eles estavam vivendo mais ou menos como se eles estivessem com 55 anos de idade. E o mais interessante, quando eles viviam nesses 55 anos de idade, gente, foi uma experiência fantástica. O que vocês acham que aconteceu no final disso tudo? O que vocês acham, me dizem? O que aconteceu foi uma mágica. A mágica que aconteceu é o seguinte: olha, houve mudanças significativas na memória dessa galerinha de 75 anos de idade. A visão deles estava melhor, o humor deles estava melhor, a memória deles estava melhor, e inclusive seus resultados físicos e de sangue também estavam melhores. E com isso, a gente começa a entender o processo de como são as coisas, né? Que quando a gente acredita que vai conviver com coisas positivas, com coisas boas, com coisas significativas, coisas maravilhosas acontecem em nós, o nosso corpo responde, a nossa mente responde. E isso é fantástico, isso é fantástico. Então, como não procurar ter uma alimentação melhor, como não procurar ter uma saúde melhor, fazer coisas, aprender novos hábitos e mudar a nossa vida, já que a gente entende que isso faz toda a diferença na nossa pele, no nosso corpo, no nosso humor, no nosso jeito, na nossa mente. E é isso que eles descobriram. Então, eles descobriram que você pode moldar a forma como seu cérebro enxerga. Você só precisa acreditar nisso e começar a ter as ações positivas de autocuidado, que você vai entender que são as ações que você precisa ter por você. Se você é um obeso, você vai procurar ajuda para cuidar da sua alimentação, do seu exercício, também aí dos seus hormônios. Se você é uma pessoa que está com uma saúde comprometida, com algum problema, você vai trabalhar isso, você vai cuidar disso. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, um déficit de memória, vai tirar o açúcar, vai fazer exercício, vai, gente, ralar, entendeu? Ralar. Eu tenho uma dificuldade enorme de memória e estou aqui trabalhando. Isso aqui também é um exercício para ajudar a minha memória, né? E muitos anos, durante muito tempo, eu evitava falar em público, preocupada de esquecer, porque é igual a Dolly, olha, eu já esqueci. Então é isso, exatamente isso. E isso atrapalha a forma que a gente pensa, que a gente enxerga e que a gente se enxerga e vê. Isso limita a nossa visão, a nossa realidade. Então, gente, eles colocaram, ele fez vários experimentos e isso foi incrível, porque cada vez mais ele vinha comprovando como que essa coisa da gente mudar a forma de a gente olhar, da gente ver, da gente olhar para o caminho e não focar no problema, na dificuldade e aonde a gente quer chegar, ficar muito ansioso com aquilo que a gente quer chegar para entender que a gente só vai ser feliz depois. E isso desfoca a gente de viver o aqui e agora, né? E de prestar atenção no aqui e agora de uma forma positiva também, porque a gente precisa ter essa atenção ativa, né, no positivo, nas coisas boas também, só fica focado no problema, no que deu errado. Hoje foi demais, entendeu? Então a gente entende o que, gente? Que ele começa a contar várias experiências, e tem uma outra experiência super bacana que o Shao fala, e ele diz o seguinte, gente, Shao, para quem chegou depois, é um professor universitário de Harvard, e fazendo uma pesquisa para entender o porquê que os alunos de Harvard eram tão depressivos, tão ansiosos, com tantos problemas, né, mentais, problemas de todas as ordens, não conseguiam ser felizes. Ele começou a fazer pesquisa para entender a felicidade. Por quê? Porque eles faziam muitas pesquisas para estudarem as doenças e não a saúde. E a psicologia, por exemplo, ela trabalha com a prevenção. Nós não trabalhamos só com doença, nós trabalhamos com a prevenção. E isso é bom vocês saberem. Nós trabalhamos com vida, com saúde, com alegria. Estamos aí. Psicologia positiva ajudou grandemente nesse processo aí. E foi um trabalho maravilhoso de Shao. E ele fala o seguinte,
que teve num dos experimentos lá, que eles fizeram assim, eles começaram a colocar vários jovens, muitos jovens, pessoas de todas as idades, ali fazendo o quê? Jogando Tetris. O que é Tetris? Tetris é um jogo, eu nem conhecia por esse nome, né? É um jogo de encaixe, onde as pessoas iam moldando, iam encaixando as